Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Curtis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu vim aqui para contar para vocês a história de um dos jogos icônicos que com certeza deixa muito filme de ação no chinelo. Hoje eu vim aqui para contar para vocês a história de God of War 1 do PS2. Muita gente ainda não sabe a história do jogo porque na época não tinha legenda e o jogo é completamente em inglês, tanto o menu quanto a história toda, não tem dublagem. Então hoje eu vim aqui para contar para vocês a história de tudo que acontece em God of War 1 e eu pretendo continuar trazendo a saga inteira, até mesmo do Ragnarok que tá para lançar. Hoje, no dia que eu tô gravando, tá para lançar. Eu tô gravando um dia antes do lançamento, mas com certeza já lançou e tá por aí. Mas eu vou trazer também a história de God of War Ragnarok. E se você com certeza gostar do vídeo, deixa o seu like para fortalecer o vídeo, porque dá muito trabalho trazer esse tipo de vídeo. É um estilo novo que eu tô trazendo aqui no canal, então se você gostar, deixa o seu like. E se você quiser ver os meus próximos resumos da sequência God of War, eu vou trazer também a franquia Assassin's Creed, vou trazer Devil May Cry, muita coisa aqui, então já se inscreve aí pra não perder nada que tá acontecendo aqui. São vídeos novos duas vezes por semana, vocês não vão se arrepender. Antes de trazer a história do jogo em si, eu preciso contar um pouco da mitologia grega, mas eu vou se basear na mitologia grega do jogo, e não na mitologia grega da vida real. Então, se você fizer uma prova e usar essa base, você vai errar e não vem me culpar. Eu estou usando a história do jogo em si. E também vou trazer informações que foram trazidas depois do lançamento do jogo, sendo respondido em próximos jogos ou em HQs e essas coisas. Quando o primeiro universo apareceu, não havia nada além de caos. E caos deu à luz a Nyx, a noite, uma figura sombria que também ressoava vida. Juntos, Caos e Nyx criaram o mundo. Então, para expandir o seu trabalho, criaram a Ilha da Criação, onde toda a vida teria início. Gaia, a mãe de toda a Terra, foi a primeira criação. Então foi criado Urano, a personificação do céu, para que Gaia não ficasse sozinha, né? Juntos eles deram a luz a outros seres, que ficaram conhecidos como Titãs e Titanídeos. Vou falar apenas dos Titãs que aparecem na saga, não os que realmente são na mitologia grega, porque são muitos. Então, dentre os que aparecem na saga, ou são pelo menos citados, são Cronos, o Titã do Tempo e sua esposa Reia, Oceanos, a personificação dos rios que circulavam o mundo, Hiperião, o Titã da luz e do fogo astral, Jápito, que era o Titã da mortalidade, Temis, que era a encarnação das leis e dos costumes, e Theia, que era a Titanide da visão. Lembrando que esses são os titãs que aparecem nos jogos, ou são pelo menos citados na saga. Existem dezenas de outros mais na mitologia original. Junto deles nasceram também os Ciclopes e os Hecatonqueros. No universo de God of War, os Ciclopes eram seres gigantes e monstruosos que tinham um terceiro olho na testa. Já os Hecatonqueros eram 3 seres em um só. Tudo junto ali com mais de 100 braços e 50 cabeças. Urano, conformado com os filhos que havia gerado, decidiu jogar eles no Tártaro. Assim como a Gaia é a personificação da Terra e Urano é a personificação do céu, Tártaro é a personificação do mundo interior. Em God of War, esse local fica localizado nas profundezas do submundo. Furiosa com o tratamento que Urano deu aos seus filhos, Gaia pede ajuda para Cronos para tirar o pai e tomar seu lugar no trono. Usando uma foice, Cronos castra o seu próprio pai, o tirando do poder. Sendo assim, ele passa a ser o líder absoluto dos titãs. Foi nesse período que os titãs começaram a ter filhos, alguns deles também titãs e outros não. Dentre os principais titãs da segunda geração, retratados no game, estavam os filhos de Jápito, entre eles Atlas, o titã da resistência, Prometeu, o titã da previsão e do conhecimento prévio, Epimeteu, o titã da imprevidência e da falta de prevenção, ao contrário de Prometeu, e Menoécio, que não é abordado nos jogos. Esses tempos é retratado como a Era de Ouro da humanidade. Sim, a partir desse momento já havia humanos. Epimeteu e Prometeu juntos criaram todos os seres vivos, tais como os animais e os humanos. Os humanos não envelheciam e morriam pacificamente. A primavera era eterna e a terra produzia comida em abundância. Tudo corria bem, até que as moedas das 3 irmãs do destino previam que Cronos seria traído por um dos seus filhos e iria tomar o seu trono. Então ele decide engolir vivo todos os filhos para que nenhum tomasse o seu poder. Então Cronos as presenteia com os corcéis do tempo para mudar o seu destino, mas não tinha como. Então elas aceitam o presente de Cronos, mas não tinha como mudar, então elas simplesmente seguem a vida. E o Cronos continua engolindo seus filhos. E você pode perguntar para mim, você não vai
retratar os Corcéis, as Irmãs Destinos, só que eu vou retratar eles no próximo vídeo, o vídeo de God of War 2. Então Cronos engoliu suas filhas Hestia, Demeter e Hera, e seus filhos Hades e Poseidon. Furiosa pela perda dos seus filhos, Hera engana Cronos, dando para ele uma pedra de seus filhos. Ela dá seu filho para Gaia criar, e o Titã engole a pedra pensando ser seu filho. Esse filho era Zeus. Então Zeus cresce, fica extremamente saudável e se prepara para ir combater seu próprio pai. Então Zeus tira seus irmãos de dentro do Cronos, libera os deuses e declara guerra contra os titãs. Essa guerra é chamada de Titanomaquia. No final, as forças de Zeus venceram e tomaram o controle de tudo, virando os deuses do Olimpo. Mas a guerra foi muito, mas muito intensa mesmo, fazendo várias extremidades no chão, fazendo montanhas. E toda a geoestrutura do mundo foi formada nessa batalha. E foi dessa batalha que nasceram os mares do mundo. Então o Cronos pediu para Hefesto, o deus da tecnologia, fazer uma caixa chamada Caixa de Pandora e colocar todos os males nela. Em troca ele daria a Afrodite, a deusa do amor, como sua esposa. Então ele cria a Caixa de Pandora e coloca todos os males dentro da caixa. Então Zeus manda criar um templo nas costas de Cronos, colocando a caixa lá dentro. Então ele deixa Cronos vagando pelo deserto das almas perdidas. Agora sim, vamos voltar para a história de Kratos, retratada tanto antes do jogo quanto no jogo. E agora eu posso parar de citar para vocês como se fosse uma canção de ninar. Kratos nasceu em Esparta, desde pequeno foi ensinado a lutar. Kratos tinha um irmão chamado Deimos, que tinha uma marca de nascença no rosto. Então outra profecia surgiu falando que o Olimpo seria destruído por um guerreiro mortal de pele marcada. E quando ele está sendo levado embora, Kratos tenta salvar o próprio irmão, mas acaba sendo acertado na cara com um soco de Ares, fazendo uma cicatriz que está presente no rosto do Kratos até os dias de hoje. Então eles levam Deimos para matá-lo. E aí é isso, coitado do Kratos ficou sozinho de novo no mundo. Depois disso, Kratos decidiu se dedicar totalmente para ser o guerreiro mais sinistro e mortal que existia desde então. E em homenagem a seu irmão que foi morto, Kratos faz uma tatuagem vermelha que imitava a marca de nascença do seu irmão. E aí fica a pergunta para vocês: quem é o guerreiro marcado que iria destruir o Olimpo? Com o passar dos anos, Kratos virou um soldado e viraria o capitão do exército de Esparta. E mesmo o guerreiro mais sangrento e tenebroso encontrou o amor. Ele encontra uma mulher chamada Lisandra e casa com ela, tendo sua filha Calíope. Ele amava muito a família dele e faria tudo por eles. Por elas, no caso. Porém, a Calíope chegou a contrair uma doença e em Esparta tem uma tradição que caso alguém tenha uma doença, é dada sentença de morte, porque eles tratam doenças como fraquezas. Porém, Kratos foi em uma jornada atrás de uma fruta chamada Ambrósio, que poderia curar sua filha. E durante essa busca ele acabou enfrentando o exército bárbaro pela primeira vez. Mas no final Kratos conseguiu a fruta e salvou a sua filha. Mas mal sabia o Kratos que isso era tudo um teste do deus da guerra, porque ele queria encontrar o guerreiro perfeito. And descended on the Spartans without mercy. Algum tempo depois, The battle lasted near hours. The discipline and training of the Spartans did little to stem the tide of the merciless barbarians. The soldiers faced a massacre, while their young captain faced the end of his brilliant career and his life. But to Kratos, victory was worth any price, even his soul. Ares! Destroy my enemies, and my life is yours!
desperate call for aid would come to haunt Kratos. I shall carry forth your will. First servant of the god of war. The blades of chaos, forged in the foulest depths of Hades. Once attached, the chains remained so, chained and seared to the flesh, a part of the bearer's body, a permanent reminder of Kratos' pledge. In return, ultimate power. The rage. Ela é praticamente colada no corpo do Kratos com correntes pegando fogo e fica preso no corpo dele para sempre. Então, depois disso, Kratos começou a servir o deus da guerra, fazendo chacinas, genocídios e matanças mundo afora. Kratos ficando mais e mais violento, chegando até a assustar sua própria família, Alexandre e Calliope. Mas tudo iria mudar depois de uma certa ocorrida. Kratos e seus soldados estavam em uma vila que idolatrava a deusa Atena e são mandados para destruir a vila. E Kratos está matando todo mundo sem ligar para quem ele está acertando, e esse foi o pior erro dele. Sem ver, ele acaba matando a sua própria esposa e a sua própria filha. O coitado só sofre nessa vida, irmão. Coitado do cara. In that instant, the glory he had reveled in turned to horror. The image of his two final. Então, o Ares se comunica com Kratos, revelando que foi ele que mandou as duas pra lá, porque ele queria fazer Kratos um guerreiro perfeito, e a família dele era uma fraqueza. Mas depois disso, Kratos se sentiu traído pelo deus da guerra e renunciou ao seu trato com ele. Depois disso, a orácula da vila, que ele estava atacando, joga uma maldição no Kratos, onde ele seria obrigado a carregar as cinzas da sua família no seu próprio corpo. Por isso ele tem aquela aparência mais branca, porque ele não era de verdade daquela cor. Aquilo são as cinzas dele que ele tem que carregar. É como se fosse o pecado dele e o mais grave que ele cometeu, o que ele mais se arrepende. Victims would stay with him for all, spilling the blood of his own family. A cruel trick orchestrated by the god of war. My wife, my child, how? They were left in Sparta. You are becoming all I'd hoped you'd be, Kratos. Now, with your wife and child dead, nothing will hold you back. You'll become even stronger. You will become death itself. But as the flames consumed the temple, Kratos realized his true enemy was the god who once saved his life. The same god who had now taken everything from him. Ares! From this night forward, the mark of your terrible deed will be visible to all. The ashes of your wife and child will remain fastened to your skin, never to be removed. And with that curse, all would know him for the beast he had become. His skin white with the ash of his dead family. The ghost of Sparta had been born. E desse dia de então, ele é conhecido como o Fantasma de Esparta. Depois disso, 2 jogos aconteceram. Em breve eu vou fazer o resumo dos dois, que é o Chains of Olympus e o Ascension. Porém, aqui eu vou dar um breve resumo, mas eu vou explicar melhor no próprio filme, no próprio vídeo sobre ele. O Kratos ele foi raptado pelas Fúrias e ele teve que acabar com a vida delas para conseguir ficar livre do pacto com Ares. Porém, ele começou a ter pesadelos onde todas as noites ele iria sonhar do momento que ele matou a própria filha e a própria mulher. Na esperança de acabar com esses pesadelos, ele começou a servir os outros deuses do Olimpo, a menos o Ares, claro, né?
Porque, coitado, né? Ele já se sentiu traído e ele quer vingança. Então ele não vai com certeza servir o Ares. Em God of War Chains of Olympus de PSP, Kratos já estava nessa há um tempinho, fazendo todos esses trabalhos para os deuses. Um desses trabalhos foi impedir a Imperatriz do Submundo, a Perséfone, destruir esse mundo grego junto do Titã Atlas. E esta foi a primeira vez que Kratos matou um deus mesmo. Mas mesmo assim, os deuses não livraram os Kratos dos seus pesadelos. Então Espartano seguiu assim, até chegar finalmente nos acontecimentos de God of War 1. Até que enfim, né? Já faz 10 anos desde que o Kratos começou a servir os deuses. E no início do game ele tá indo para Atenas a mandado da própria deusa, porque o Ares ele tá atacando tudo lá e destruindo todo mundo na porrada. E logo ali no início, o navio do Kratos é atacado pelas hordas do Ares, entre eles a própria Hydra. Ele está matando todo mundo sem nem saber, ligando para qualquer um. Ele quer mais que todo mundo se dane, ele só quer a vingança dele e se liberta desses pesadelos. E conforme você vai avançando no jogo, o Poseidon te contata. Ele dá pra Kratos a ira do Poseidon, para ele conseguir destruir a Hydra e conseguir chegar em Atenas, que é um dos melhores poderes do jogo, com certeza. Saudade desse poder. E com esse poder ele mata a Hydra e ele continua indo a caminho de Atenas. Porém, nessa noite ele tem de novo pesadelos com a sua família. E ele fica completamente pistolaço e vai em direção da Atena, falando para ela que ele cansou desses joguinhos. Ela aparece dentro de uma estátua dela mesma e começa a conversar com o Kratos, falando que tudo isso que ele passou foi tudo um teste para que ele tivesse a mínima chance de matar Ares. E logo depois que ele matasse Ares, eles iam liberar ele desse pesadelo. Porque o Zeus, ele fez uma lei que deuses não podiam matar um ao outro. Então eles tiveram que treinar o Kratos durante esses 10 anos para matar o Ares e finalmente conseguir se livrar desses pesadelos. E o Kratos pensou, vou matar 2 coelhos com uma cajadada só, eu quero me vingar e quero me livrar dos pesadelos. Então ele foi sem ligar pra nada, ele só foi, matando Minotauro e todo bicho que aparece na frente dele, Ciclope, qualquer coisa. E ele assim pensa 2 vezes e só vai, matando tudo que ele vê pela frente. Ele chega em Atenas, ele vê todo aquele caos, o Ares destruindo tudo, jogando pedra, tudo, destruindo completamente tudo. Passando esse tempo tentando chegar no próprio Ares. Nesse meio tempo ele é contatado com Afrodite, que manda ele matar a Medusa. E depois que ele mata a Medusa, ele arranca de forma severa a cabeça dela. E você consegue usar a cabeça dela como uma arma, congelando todos os inimigos por perto. Te falar, o bagulhinho bom pra você ficar farmando orb. Então depois disso, um oráculo de Atena contata o Kratos, falando que eles tinham que conversar e ela sabia de uma forma pra matar o Ares. Então o Kratos vai seguindo até conseguir achar ela, mas quando ele acha ela, ela é raptada por Harpias. Então o Kratos consegue salvar ela. Durante esse meio tempo ele encontra um coveiro cavando uma cova. Um coveiro completamente estranho que fala pro Kratos que ele tá cavando que essa cova é do próprio Kratos. E o Kratos fica, ué, por quê? E aí o Kratos sem entender nada, você também não entende nada de começo, porque tipo, o cara fala que o Kratos vai estar ali, o Kratos é brabo. E se você tava jogando inglês e não sabe inglês, piorou. Aí que você não entendeu nada mesmo. Mas você vai seguindo e conforme o jogo vai avançando, você consegue salvar o Oráculo. E depois a Oráculo vê o passado do Kratos e fica completamente assustada com todo o genocídio que ele fez. Mesmo assim, ela explica pro Kratos que ele precisa acabar com Ares. E ele tem que achar e abrir a caixa de Pandora, que está localizada num deserto das almas perdidas. A Oráculo abre o caminho pro Kratos ir de boa. Aí chegando lá ele contata a própria Atena, depois explica que o templo estava preso nas costas do Cronos, que eu expliquei no começo do vídeo que o Zeus colocou. Então o Kratos vai num berrante lá para chamar a atenção do Cronos, ele grita lá no berrante, e aí ele consegue subir no Cronos e chega finalmente no templo. Na entrada do templo tem um guarda, que foi o primeiro cara que tentou entrar ali e foi o primeiro cara que também morreu ali. Ele foi amaldiçoado pelos deuses, que toda pessoa que morresse ali, ele era obrigado a queimar numa fornalha lá muito louca. Ele abre o portão por Kratos, mesmo tentando convencer o Kratos a ficar, ele fica, você também vai morrer, pra que você quer ir, que não sei o que. Mas ele tá cagando e andando, e o Kratos segue mesmo assim porque ele quer a vingança. E ele quer se livrar dos pesadelos. Ali ele também encontra a Artemis, que dá pra ele a espada dela própria, que ela usou na Guerra Antiga, para ele continuar seguindo e tendo mais armas e ficando cada vez mais forte para quando chegar no Ares. E essa parte o Kratos ele dá tudo de si, tendo que
Rola de tudo, rola sacrifício humano, rola sacrifício com sangue. E uma luta contra um minotauro gigantesco, zumbi, que é uma das melhores lutas do jogo. E uma das mais difíceis também. Nesse meio tempo ele também é contatado com o Hades, o deus do submundo, que dá pra ele um poder chamado de Exército de Hades, que dá pro Kratos a habilidade de invocar espíritos para ajudar ele na batalha. E velho, pensa num poder bom, que tipo, você está invocando bicho e está matando todo mundo, o bagulho é muito louco. E ainda mais se você vai usando esse poder com os outros, o negócio é muito louco. Aí depois disso, de vários desafios, dele ter que achar a cabeça do arquiteto, da mulher do arquiteto e dos próprios filhos do arquiteto para conseguir finalmente abrir a porta para chegar na caixa de Pandora. E depois ele ralar muito, ele consegue chegar na caixa e Atena fala com ele e fala para ele levar a caixa para Atenas, para abrir lá e lutar com o próprio Ares. Então o Kratos empurra a caixa até a porta do templo, mas lá de longe, longe pra caramba, lá no Judas, lá em Atenas, na Grécia, o Ares vê que o Kratos pegou a caixa de Pandora, ele pega um pilar quebrado do chão e joga e pensa num cara que tem uma mira certeira, que o negócio acerta em cheio o peito do Kratos, empalando o Kratos. E Kratos, quando tá prestes a morrer, ele vê as harpas levando a caixa de Pandora pro Ares, e ali o Kratos é empalado vivo e o Kratos morre. A vida não tá fácil nem pro Kratão. E quando ele tá caindo no inferno, no submundo, ele se recusa a cair, se segurando e escalando tudo de novo para conseguir ter a própria vingança. E conforme ele vai subindo, do nada cai uma corda na frente dele. E aí você pega a corda e conforme você vai subindo, e você sai justamente na cova que o coveiro estava cavando. Aquela cova realmente foi pro Kratos e realmente ajudou ele. E ninguém na hora sabia, você fica, ué, quem que é esse coveiro, não sei o que. Mas na verdade aquele coveiro era o Zeus, disfarçado, ajudando o Kratos. Então o Kratos vai ao encontro do Ares para ter a batalha final. O Kratos encontra o Ares com a caixa de Pandora na mão, desafiando o próprio Zeus. Então o Kratos joga um raio na mão dele, a caixa de Pandora cai no chão. Então o Kratos vai até ela e abre a caixa de Pandora, liberando todos os males no mundo. Porém, o poder da caixa de Pandora faz ele crescer muito. Ele fica do tamanho do Ares. E ali ele fala uma das melhores frases do jogo. You are still just a mortal. Every bit as weak as the day you begged me to save your life. I am not the same man you found that day. The monster you've created has returned to kill you. Então ele começa a lutar com condições iguais e a luta é completamente épica e o Kratos começa a ganhar. Então o Ares fica com medo e joga o Kratos numa ilusão. E essa ilusão é o Kratos vendo ele mesmo matar a própria família dele várias e várias vezes. Só que ele fica matando ele mesmo várias e várias vezes e até que ele consegue salvar a família dele. Aí ele fala pro Ares, tira ele de lá, que não sei o que. Porém, o Ares arranca as lâminas do caos do braço do Kratos e com essas mesmas armas, ele mata de novo a mulher e a filha dele. Price. I didn't want them to die. No price is too high for what I offered. And you rejected me. A god! Now, you will have no power, no magic. All that is left for you is death. Oh, not again. You should have joined me, Kratos. Então, Kratos desnorteado, ajoelhado no chão, quase morto, pronto para levar o último golpe, ele se ergue, dá uma cambalhota se desviando do último ataque e ele acha uma arma que era para ser uma ponte, mas na verdade era uma espada. Ele acha aquela arma e pega. E você até passa por ali algumas horas do jogo e você nem nota que aquela ali é uma arma, mas é a espada dos deuses. E com essa espada, o Kratos consegue matar o próprio Ares, conseguindo a sua vingança. Remember, Kratos, it was I who saved you in your time of greatest need. I haven't forgotten, Ares. I remember how you saved me. That night, I was trying to make you a great warrior. You succeeded.
Kratos então conclui a sua vingança e vai contatar os deuses, mas Athena diz para ele que os pesadelos não podem ser tirados dele, sendo assim tudo que ele fez foi completamente em vão, sendo manipulado pelos deuses. Though we mourn the death of our brother, the gods are indebted to you. We promised your sins would be forgiven, and so they are. But we never promised to take away your nightmares. No man, no god could ever forget the terrible deeds you have done. In the end. Então, completamente desesperançoso e abandonado pelos deuses, Kratos sobe numa montanha gigantesca e vai ali para tirar sua própria vida. The gods of Olympus have abandoned me. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. E ele se joga de muito alto. E ele foi com o objetivo de se matar. Mas os deuses tinham outros planos para ele. Então Kratos é salvo pela Athena, que fala para ele que agora que Ares morreu, há um trono no Olimpo vazio. E quem melhor para ocupar o trono que o único mortal que foi capaz de matar um deus. The fate of Kratos was not as it seemed. The gods had other plans. Borne aloft like a feather, Kratos found himself risen from the sea and placed on solid earth. You will not die this day, Kratos. The gods cannot allow one who has performed such service to perish by his own hand. Ares' tactics were brutal. His path of destruction had to be stopped. But now there is an empty throne in Olympus, and a new god of war is needed. Take these stairs, Kratos. They lead to your ultimate reward. Athena então dá pro Kratos as lâminas de Atena, já que ele perdeu as lâminas do caos. Então Kratos sobe no Olimpo, sentando no antigo trono do Ares e se tornando então o novo deus da guerra. From that point forward, throughout the rest of the time, whenever men rode forth to battle for good cause or for evil, they did so under the watchful eye of the man who had defeated a god. They were driven forward by Kratos, the mortal who had become the new god of war. E aqui encerra a história do primeiro jogo. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho fazer isso aqui, pegar todas as informações e resumir, completamente resumido, e colocar num vídeo para explicar para vocês. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o joinha, pra gente continuar essa saga e outras sagas que eu quero trazer aqui também. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.